Hoje eu quero te perguntar de que lado, de que ângulo, de que maneira, de que perspectiva, de qual lugar você está analisando e observando tudo o que está acontecendo na sua vida hoje. Pergunto isso porque não são raras as vezes em que situações adversas nos levam a fazer uma leitura errada da nossa vida. O Salmo 73, o Salmo de Asaf, um dos principais cantores em Israel nos dias de Davi, relata o conflito, o dilema, quando em um determinado momento seu autor passa a olhar a vida a partir de um único ângulo, de um único lado da história. Ele olha o mundo e percebe que está tudo errado e confuso demais para ele. Qual era o seu dilema? Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Porque homens santos como Jeremias, Isaías, João Batista, Estevão, o apóstolo Paulo, são martirizados enquanto homens ímpios como Herodes governam o mundo. Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades. Mas em que Asaf acreditava sobre Deus? O versículo 1 do Salmo 73 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Asaf tinha sua fé alicerçada na bondade de Deus. Para ele, Deus era o Deus de Israel e era bom para os israelitas que eram puros de coração. Este era o chão sólido que os pés de Asaf estavam firmados. Não é assim que acreditamos também? Esperamos que a nossa fidelidade, a nossa dedicação, santificação, abnegação e renúncia seja retribuída com bênçãos por Deus. E é o fundamento da nossa compreensão de Deus também. Sabemos que Deus é bom, que Deus nos ama, que nos escolheu, que nunca nos abandonará, que cuidará de nós e nos abençoará se formos fiéis a Ele. Essa também era a fé de Asaf. Ele cresceu ouvindo que Deus era bom para os justos, porém, ao olhar em volta, parece que a realidade do mundo está em desacordo com o que havia aprendido e acreditado. No entanto, subitamente, ele começa a colocar em dúvida essa bondade de Deus. Apesar de ter crido na justiça e misericórdia do Senhor durante toda a existência, houve um dia no qual pressentiu estar pisando no terreno da apostasia. No versículo 2 ele disse: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Asaf percebeu que seus pensamentos o estavam guiando a um caminho escorregadio. Na realidade, ele descobriu que faltou muito pouco para que abandonasse a fé. No versículo 3, Asaf nos dá a razão da sua quase queda. Diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. 3 coisas que Asaf invejou dos ímpios. A saúde dos ímpios, no versículo 4 diz: para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Não há fardo no trabalho. No versículo 5 ele fala: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. No versículo 12b, Asaf declara que prosperam no mundo e os ímpios aumentam em riquezas. Mas ele também descobre quais as características dos ímpios. Soberbos, quando no versículo 6 diz: daí a soberba que os cinge como um colar. Asaf concluiu que os homens sem Deus exibem a sua soberba como um colar. Quando o homem não tem o temor de Deus no coração, dá status, ser soberbo, falar de grandes realizações com a boca cheia de arrogância. Somente quando o temor de Deus está no coração é que a soberba não é o sentimento natural de uma pessoa. Também violentos. Versículo 6b diz: a violência os envolve como manto. E glutões. O versículo 7 ele diz: os olhos saltam-lhes da gordura. Asaf percebeu que os homens perversos adoram fartura, concluem seus atos de maldade em uma mesa farta. Sua filosofia não passa de comamos e bebemos porque amanhã morreremos. São também fantasiosos. No versículo 7b diz: do coração brotam-lhe fantasias. Maliciosos no falar. Versículo 8 diz: motejam e falam maliciosamente. Também escarnecedores. No versículo 9 diz: contra os céus desandam a boca. E difamadores. A sua língua percorre a terra. Ao atentar para a vida do ímpio, a visão de Asaf
ficou ofuscada para duas coisas. Deus se preocupa com a vida moral dos homens. No versículo 11 está assim: e eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Muitos acreditam que Deus criou o mundo e o deixou ao acaso, como se ele não se importasse com as escolhas dos homens. Mas Deus se importa. Se importa com tudo ao nosso respeito. Por esse motivo que Asaf achou que havia perdido o seu tempo, fugindo da aparência do mal, negando ao mundo, renunciando à carne. Pois segundo o pensamento, Deus não se importa com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Ele diz assim no versículo 13: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. E acaba murmurando, quando no versículo 14 ele diz: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Mas no templo, Asaf percebeu grandes verdades. Ele viu o futuro desastroso do ímpio, que diz assim no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O ímpio pode ter muitas felicidades aqui, mas toda a sua alegria acabará na morte, em uma eternidade sem Deus. Asaf vê que a situação deles é precária e desesperadora e percebe que não há motivos para sentir inveja deles, pois o próprio Deus os põe em um lugar escorregadio, serão lançados em destruição, serão consumidos de terrores. O Salmo 1, no versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Asaf ficou tão perturbado que seus pensamentos o faziam acreditar que a vida com Deus era ruim. O salmista sentia dores na alma. A alma estava amargurada, o semblante sofrido. Tudo isso porque o ímpio parecia ter uma vida melhor que a dele. Olhou para o lado, para o vizinho próspero e deixou de olhar o que Deus estava fazendo em sua vida. Esqueceu que o melhor da vida não era o que possuía, mas o que tinha dentro dele. Asaf ficou como quem não raciocina direito, como quem não sabia o que realmente estava falando. Mas aí ele percebe, no templo, que ele tinha a maior riqueza de todas, a presença de Deus. E declara no versículo 23: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Deus não o havia abandonado. Asaf é que devido à sua cegueira espiritual já não percebia mais a presença de Deus. No versículo 26 ele diz: Deus é a minha porção. No 24 ele diz: guiar-me-ás com teu conselho. Asaf viveu um momento de dúvida da fé, mas mesmo assim Deus o guiara e direcionara seus passos. Toda vez que Asaf tentava encontrar o caminho que deveria seguir, Deus lhe dava a direção, o conselho, a sua santa palavra, porque só há uma orientação em qual podemos confiar. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ele ainda diz que seremos recebidos pelo Rei da Glória, no versículo 24 do Salmo 73. Vamos dizer que valeu a pena a fidelidade, a nossa dedicação, santificação, renúncia, negar o mundo e a carne. Valeu a pena ter purificado o coração e lavado as mãos na inocência. Sim, nós vamos dizer que valeu a pena. Quando ele diz no versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O grande propósito de Deus nesse tempo presente não é enriquecer o crente ou empobrecer o descrente, mas manter na sua presença pessoas dependentes dele, como eu e você, onde o verdadeiro próspero na vida é o que toma posse da comunhão com Deus.